Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Oi, gente, boa noite. A gente volta hoje com mais uma discussão do Clube do Livro sobre o livro Castelo. Hoje a discussão vai ser do capítulo 13 ao 20. Começando então com uma parte do enredo, a gente parou na parte que vamos ver. O Kai e a Frieda estavam limpando lá a casa, depois de uma pequena discussão. Aí agora no capítulo 13, que chama Hans, eles vão apresentar um novo personagem. Hans, ele é uma criança, que pelo que a gente vê, ele estuda lá na escola, e ele é de uma família conhecida do K. Aí, pelo desenrolar da história, a gente percebe que ele foi lá para oferecer ajuda para o Kai e para a Frieda, porque ele ficou com dó do jeito que eles foram tratados. Porque, como foi falado no capítulo, as crianças estavam todas lá observando a briga dos professores com eles. E aí, esse sobrenome dele, que eu nem sei pronunciar, é Brunswick, acho que que é conhecido do K. E aí eles começaram a conversar, você percebe que o K, ele quer retirar bastante informação sobre a família dele, sobre o que eles fazem. Aí o K conversa com ele sobre a visita que ele fez à casa deles, que ele lembra que ele tinha uma mulher meio doente, sentada, que chamou a atenção dele. E aí o K se oferece para ajudar a mãe dele, porque ele tinha alguns conhecimentos, acho que era sobre ervas medicinais, alguma coisa assim. Aí, depois de montarem um plano, né, porque ele tinha medo do pai dele ficar sabendo, eles marcaram um encontro para 2 dias depois, para ele ir lá visitar a mãe dele. E, obviamente, o Kai tinha outras intenções com essa visita. Se eu não me engano, é isso nesse capítulo. Alguém tem algum comentário? Eu marquei uma coisa, foi bem no inicinho, que acho que é o narrador que fala assim, era como se ele pensasse ser o único que podia fazer perguntas. Enquanto as perguntas feitas por outras pessoas quebravam alguma regra e eram uma perda de tempo. Se eu não me engano, porque faz um tempinho que eu li, eu acho que está falando que apenas o garoto podia fazer as perguntas, enquanto que as perguntas do K não importavam, né, na cabeça do garoto, se eu não estou enganado. Pode ser que eu tenha confundido e trocado os nomes, mas eu acho que é isso mesmo. O que eu acho interessante disso aqui é que é aquela noção de que para uma autoridade, né, apenas as perguntas e aquilo que ela faz é válido. Ela em si não pode ser questionada nunca, né? Eu acho, porque eu não li, mas eu já vi comentário sobre o ensaio sobre a lucidez do Saramago, de que ali na cidade, né, tá todo mundo votando em branco numa eleição, e aí de repente o Estado, se eu não estou enganado, eu posso estar falando uma tremenda bobagem, mas só a título de comparação,
o Estado começa a ter, né, alguns agentes para questionar as pessoas por que elas votaram em branco, fazer elas confessarem que elas votaram em branco. E aí eles fazem um questionário, né, com uma máquina lá da mentira e da verdade. E aí eu acho que tem um dado momento que uma das personagens está sendo questionada, né, pelo governo, falando, mas você votou em branco sim e tal. A máquina tá falando que quando você fala que não votou em branco, você tá mentindo, tipo algo assim, uma situação assim. E aí eles perguntando, perguntando, perguntando. E aí na hora que ela vira e fala, olha, então deixa eu perguntar para vocês se vocês votaram em branco, senta aqui no meu lugar pra gente ver. E aí eles falam, não, mas que isso, você não precisa duvidar da gente, a gente não votou em branco e tal. Não precisa fazer pergunta pra gente. Então, essa noção de que a autoridade não precisa ser questionada porque a palavra dela vale, enquanto que as pessoas comuns precisam ser questionadas até as últimas consequências e, em alguns casos, até torturadas, né? Leva a pensar essa questão do que o poder pode fazer com que a pessoa ache que ela seja e talvez é se colocar numa posição de superioridade indevida que faz com que ela trate outra pessoa como alguém menor e às vezes como um objeto para extrair alguma informação, para, enfim, ser um bode expiatório ou qualquer outra coisa do gênero. Então marquei isso por lembrar de todas essas coisinhas. Mas é só uma situação comparativa, talvez seja um pouco diferente no livro, tá? Eu marquei só um trecho que eu esqueci de mencionar, que eu acho que é legal de falar, é, que é sobre como durante a conversa a visão do Hans sobre o K foi mudando. E aí, eu vou ler só um pedacinho. Ele fala: dessa contradição nasceu nele a crença de que K era, naquele momento, ainda baixo e repulsivo, mas num futuro quase inconcebível de tão remoto, ele iria sem dúvida superar a todos. E era exatamente essa distância absurda e a orgulhosa evolução a que ela devia levar que atraíam Hans. Por esse preço, ele desejava aceitar até o K atual. Eu achei bem interessante essa questão de sim, interessante, mas ao mesmo tempo um pouco é, interesseira, né? Porque parece que a criança resolve gostar dele no momento, resolve dar alguma atenção para ele no momento, porque ele pode vir a ser alguma coisa melhor no futuro. Mas era só isso que eu tinha esquecido de falar. Eu tenho mais um comentário nesse capítulo, já para emendar no de vocês. Tem uma parte que o K fala que ele começa a desconfiar de um embuste oficial do professor e do prefeito, que os dois trabalhavam para manter ele à distância das autoridades do castelo. E aí, assim, eu fiquei pensando nisso, daquilo que acho que a gente já comentou em algumas reuniões passadas, das possíveis interpretações do livro, e uma delas seria da burocracia estatal, né? E faz sentido. Aí era basicamente esse comentário. Mas no capítulo 14, se ninguém tiver nada para falar mais do 13, eu já posso emendar no 14. O 14, alguém tem? Eu não sei se o Lucas ou o João O Lucas mandou tem. um coração, acho que ele não tem. E o João, quem cala Pode consente. seguir. Mandou o coração também. Beleza. Aí, o 14 basicamente é a Frieda contando a perspectiva dela sobre essa conversa que ela teve com o Hans e confessando algumas coisas que a dona do albergue já contou para ela. Basicamente, ela fica assim, meio em dúvida se o K é uma boa pessoa ou não. Ela acha que é, mas todo mundo fala para ela que não e explica por quê. E a justificativa que o K dá para ela, tipo assim, a defesa que ele faz é basicamente o seguinte: olha, se tudo que as pessoas falaram de mim for verdade, o que as pessoas falaram de mim não é verdade, mas se tudo que elas falaram é verdade, não tem problema nenhum, porque você me ama e você vai fazer tudo o que você faz pra mim de qualquer jeito. O que eu achei uma desculpa muito esfarrapada. Mas enfim, o K fala desse embuste oficial do professor e do prefeito,
E aí, mais pra frente, ele vai falando como que o professor tinha uma satisfação muito grande em ficar mandando no K pra ver ele correr pra lá e pra cá. E depois ele fala que, assim, embora ele não tivesse os meios de despejá-lo legalmente, ainda era certamente capaz de tornar o posto dolorosamente insuportável. No sentido de, tipo, ele não podia punir o K demitindo ele, talvez porque a burocracia em si não deixasse, mas ele ia fazer de tudo para a vida do K não ser boa. A gente vê um pouco disso também, né? Principalmente no serviço público, onde até então temos a estabilidade, a vitaliciedade para alguns cargos, mas muitas vezes por alguma intriga, alguma coisa, esses funcionários, sim, acabam até pedindo para sair. Mas é basicamente isso, do capítulo 13. Uma última coisa sobre o capítulo 14 agora, que é a censura de Frieda. Foi nesse capítulo que eu tive certeza que o livro é narrado em terceira pessoa. Porque até então, ele era um livro narrado em terceira pessoa, só que só trazia pensamentos do K. Então, até reforçava um pouco daquela teoria de que o livro podia ser meio que como é que fala? Um livro meio psicanalista que mistura ego e alter ego e assim por diante porque como se fosse o K tem a parte dele que está agindo, mas o K também tinha a parte consciente dele que estava narrando a história. Meio que dois personagens diferentes. A terceira pessoa seria o próprio K. Mas no final do capítulo 14 é a primeira vez que acontece uma coisa. O K tá fora da casa, vendo uma ajudante, tipo, fazendo manha, e a Frieda fecha a janela. E aí ele descreve o que acontece no quarto com a Frieda. Isso era uma coisa que o K não teria como saber. Então aí já cai por terra essa teoria que alguns formularam, eu também. Basicamente isso, gente. Se ninguém tiver mais nada do 14, eu tenho um comentário. Mas foi meio que uma divagação, na verdade, minha. Porque no meio dessa discussão, tem um momento que o K pergunta se tudo aquilo que a Frida estava falando, que na verdade eram os pensamentos da dona do albergue, então o K pergunta se a opinião dela continua de que ele ainda é bonzinho, assim, ou se ela está começando a mudar de pensamento e pensar como a dona do albergue. Aí ela fala, não sei, talvez nada tenha mudado. Quando você está tão perto de mim e faz perguntas com tanta calma, então acredito que nada mudou. E aí, não sei por que cargas d'água, mas eu pensei em questão de violência doméstica. Porque é aquela coisa, o homem, ele se aproveita da mulher, ele trata ela com violência, só que depois ele fala que está arrependido, com calma, né, no momento ali após a crise, e fala que vai mudar. Aí a mulher acredita, porque ele tá falando num tom mais baixo, se mostrando arrependido, só que aí a violência volta a acontecer. Só que aí na realidade, né, é só meio que uma farsa. Eu tenho uma coisa para falar do 14, que foi a reação do professor, né? Eu achei, tipo, tanto que absurdo o jeito que o professor trata, né? O K. Não só o professor, mas aquela professora também que arranhou a mão do K com o gato. E a gente percebe, assim, que como que a estrutura burocrática, ela elege alguns homens acima de outros, tipo, colocando uma hierarquia entre eles. E isso confere poder aos que estão acima, né? Então aí que eu lembro de uma aula de filosofia que eu tive do Anel de Giges, do Platão, que é aquele conto, não sei se você conhece, mas é um conto que um pastor acha um anel que dá para ele invisibilidade, e essa invisibilidade faz com que ele tenha... Bom, ele ganha um monte de poder com invisibilidade, e no final do conto, que eu não vou estender muito, né?
ele chega a ser até imperador por causa desse anel. Então, a moral da história do Platão é que quando você confere poder, até as pessoas mais bondosas, elas podem virar más no futuro, se você der poder. Porque através do poder, elas revelam seu verdadeiro caráter, né? E isso, durante principalmente no capítulo 14 e no 13, eu tive bastante... Bom, deu para perceber bastante isso com as atitudes do professor. Tipo nesse trecho aqui que eu marquei, que causava-lhe satisfação fazer cá, sair correndo a todo e depois voltar, por um comando seu, com a mesma pressa, como se ele fosse um garçom. Então você vê que o professor está adorando, né, maltratar o cara, tendo boas emoções com isso. Isso é o poder que dá. É isso. Legal. Concordo com tudo que vocês falaram. Mas eu estava pensando aqui sobre esse capítulo, que é o capítulo que a Frida abre o coração dela aí, né? E assim, até agora, até o final do capítulo 20, eu sou uma pessoa que tende a concordar com a divagação da dona do albergue. Para mim, parece que o Kali simplesmente está usando as pessoas que se aproximam ali dele, ou seja, tipo a Frieda, o Barnabás, tudo mais, simplesmente para chegar no castelo. Posso estar errado quanto os objetivos dele ter mudado, mas desde o começo essas eram as obstinações dele e ele faria tudo por isso. E para mim, tudo isso que está acontecendo é de fato o que ele quer. Então, eu tendo a concordar com a dona do albergue. E vocês? Vocês acham que ele mudou? Quando eu estava lendo, eu até ficava pensando, nossa, essa mulher pensou exatamente igual eu. Mas, mais pra frente, no momento que ele vai conversar com a Olga, não sei se ele estava sendo falso, se ele estava fingindo, mas ele defende tanto a Frieda que me faz pensar se ele não está, não sei, se desenvolvendo algum carinho por ela ou algo do tipo. Pra mim, na verdade, eu tenho aquela posição que eu falei há algum tempo atrás, né? De que ele está se acomodando com o passar do tempo. Talvez ele não seja tão acomodado quanto os outros moradores do vilarejo, mas ele, em relação ao que ele era quando ele chegou com o que está hoje, né, no momento que nós paramos a leitura, eu percebo que ele não tem mais aquela visão, eu não vou dizer inocente, mas aquela visão de fora do vilarejo, né, de uma pessoa estranha àquela realidade de conivência, de aceitação. Ele não tem mais aquela postura de contestação, né? Eu acho que ele está muito mais conformado e tentando chegar ao castelo, mas de uma forma muito menos agressiva e muito menos contestadora do que no início, né? No início eu acho que ele tinha mais consciência da questão do direito privado dele, sabe? Agora, para mim, parece que ele está cada vez mais perdendo isso, apesar de que não tenha perdido tudo. Para mim, é só está diminuindo. Então, talvez ele use as pessoas para chegar no castelo. Não sei, eu acho que por ele perceber que talvez ele não vai conseguir chegar sozinho, ele tenta se apoiar em algumas pessoas. Mas eu vejo que ele está se tornando muito mais conformado e talvez até pensando em ter uma vida comum no vilarejo como as outras pessoas estão tendo, sabe? E não questionar por que ele não está trabalhando como agrimensor, por que os assistentes dele sumiram, por que ele não pode ir até o castelo e todas as outras coisas. Então, para mim, talvez ele esteja usando, mas não de forma consciente, de que ele bolou isso e quer extrair das pessoas informações para chegar até lá, mas porque ele não consegue mais, pela autonomia dele, chegar até lá, então talvez inconscientemente ele use desses outros artifícios
para ir, além de se conformar, né, tentar chegar a esse objetivo que não é mais tão intenso quanto era antes, eu acho. Mas é isso. Eu concordo com vocês dois. Assim, de um lado eu vejo essa conformação dele. Acho que é no capítulo 17 que fica mais claro que ele fala, tipo assim, eu cheguei aqui, eu não tinha nada, agora eu tenho uma esposa, um serviço, mesmo que não seja agrimensor, sabe? Tô levando minha vida. Isso é o que ele fala, mas nas ações dele, eu ainda vejo que ele tenta chegar no castelo, sabe? Fica meio claro que ele só se aproximou da Frieda por conta do clã. Que ele achou que ele fosse ter a chance de conversar com ela. Pelo menos é isso que a conversa que ele tem com a dona do albergue dá a entender, é isso que a conversa com a Olga dá a entender. Talvez ele tenha. Eu percebo muito isso, ele é um cara muito contraditório. O que ele fala para uma outra personagem não necessariamente condiz com o que ele vem fazendo. Isso acontece de novo nesse trecho que a gente leu, sabe? Muitas vezes ele fala um negócio, tipo, por exemplo, ele falou pra Frieda que não ia mais se aproximar do Barnabás. Aí ele tá lá, 3, 4 capítulos na casa do Barnabás, conversando com a Olga. Então, acho que como dá até um toque maior de realidade, né? Que as pessoas em si são contraditórias. Mas é basicamente isso, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Ele pode estar se conformando e também pode estar usando as pessoas para chegar no castelo. É um pouco dos dois. Nossa, eu acho que é isso aí que o Fernando falou, porque eu sempre achei o K muito contraditório. Em todas as ações dele, ele faz uma coisa, fala outra, e quando muda de contexto, ele muda a fala. Então, eu não sei o que está passando na cabeça dele. Eu não sei o que pensar sobre isso, não. Então seguimos para o próximo capítulo, se ninguém tiver mais nenhuma marcação. Não, eu não tenho mais nenhuma. Pode seguir. Tá. Então eu vou contar brevemente o que vai acontecer nesse capítulo 15. Vai ser narrado, o K, né, vai deixar a escola, vai deixar a Frieda para ir para a casa do Barnabé tentar encontrar com ele. Lembrando que ele tinha recebido uma outra mensagem do clã por meio do Barnabé, ou Barrabás, né? Barnabás, não sei. E ele tinha pedido para esse mensageiro reenviar uma mensagem para o clã com alguns esclarecimentos. Então ele foi para a casa do Barnabé, né? Tentando pedir esclarecimentos. Mas antes disso, o capítulo vai narrar algumas outras coisas, né? Vai falar sobre aquela professora Giza, que foi a que estava trabalhando na escola, que tem um gato, que o gato dela arranhou, né? Ela arranhou por meio do gato dela o clã, por conta de toda a situação que passou há um tempo atrás ali na escola, que a gente já falou. E além de falar sobre essa Giza, vai falar que existia uma pessoa, né? Eu acho que, não sei se a pronúncia é essa, mas Schwarzer, que fica assim um pouco complicado, mas para mim ele é como se fosse uma pessoa que vai ser um professor assistente, né? Ele não é o professor, pelo menos quando eu estava lendo, eu não senti isso. E ele, como professor, ele vai ser contratado ali na escola como professor assistente, mas para não fazer nada. Era simplesmente porque ele tinha um contato ali com a Giza, queria aquela posição, e aí, se eu não estou enganado, ele conseguiu, e aí fica acompanhando a Giza, que é o amor dele, mas não tem, eu acho, uma correspondência tão grande por parte dela, né? Enfim, então vai ter esse paralelo na história, mas o que eu acho que talvez aí seja principal mesmo, é que o K vai sair da escola e vai ir para a casa do Barnabé. O Barnabé não vai estar em casa, ele não vai ter chegado, né, ali na casa dele no momento em que o K vai chegar ali. E o K vai começar a conversar com a Amália, que é a irmã mais nova do Barnabé. E depois de um tempo, né, conversando com a Amália, ela vai sair da cena
para cuidar dos pais dela, e enquanto isso a Olga, né, que é a irmã do Barnabé também, vai entrar de novo e vai começar um diálogo com o K, que aí vai se estender pelos próximos capítulos aí, né? Do 16 até onde a gente parou de ler, vai ser esse diálogo entre os dois. Então, é basicamente isso, eu acho, né? Ou alguém que fala mais alguma coisa. Talvez eu tenha errado, porque faz muito tempo que eu li, viu, gente? Então, me ajudem aí. E eu não marquei nada nesse capítulo, especificamente. Alguém? Eu só queria comentar que, como você disse, né, esse diálogo ele durou vários capítulos e eu achei isso um pouco inútil, porque assim, ele repete muito, parece que a conversa ela vai e volta, eles ficam discutindo o mesmo ponto várias vezes, repetem a mesma coisa. Eu acho que podia dar para resumir isso daí muito. É só isso. Ok, alguém quer fazer mais algum comentário? A gente já pode passar para o 16. Eu só queria falar mais uma coisa que eu lembrei, que é nesse capítulo que a Amália fala que a irmã dela, a Olga, meio que gosta do K, né? Eu achei muito estranho. Inexplicavelmente, todo mundo gosta do K. Exatamente, parece que ele é disputado. E ele não demonstra nenhum tipo de sentimento nem por ela, nem pela Frieda, por sinal. Parece até que a Amália Eu gosta ti- dele. Pode falar. Desculpa, achei que isso tinha acabado. Eu tinha separado um trecho de uma parte que eu achei bonita no livro. Não são muitas, mas essa eu achei. Que ele tá conversando com a Amália dá um sorriso assim, aí ele interpreta o sorriso. Fez falar o que silenciava, tornou familiar o que era estranho. Era a entrega de um segredo, de uma posse até então bem guardada, que na verdade podia ser tomada outra vez de volta, mas nunca por completo. Aí, com esse espírito, com essa citação bonita, passamos ao capítulo 16, que não tem nome. É um único capítulo até agora que não tem um nome. Deve ser porque ele esqueceu de completar, né? Encerrou o livro pela metade, não fez a revisão. Fernando, Eu percebi agora, mas vamos só tocar adiante que ninguém percebeu. ai, quem que vai resumir então o enredo? Lucas, João, vocês não falaram nada até agora dessa parte da história em si? Vocês não querem falar sobre esse capítulo? Eu preciso relembrar o que ele fala no capítulo. É o 16, né? Um minuto. Isso. Já vai começar a conversa com a Olga ou não? Agora eles começam a conversa, né? Então. Eu tenho medo de passar para outro capítulo, mas tudo bem. Vou falar, vocês vão me cortando se eu estiver extrapolando. Porque meio que esses capítulos agora, 16, 17, 18, 19 e o começo do 20, ou seja, 5 capítulos, praticamente dedicados a falar como a família do Barrabás, da Olga, da Amélia ali, como essa família chegou ao ponto de ser tão odiada, né? Porque durante todo o enredo do livro, que a gente leu até agora, quando se fala o nome de Barrabás, é praticamente algo que não deveria ser nomeado. Quando falam que, por exemplo, quando o Kai esteve com a Olga, é uma coisa assim absurda. Então todo mundo fica super, tipo,
desconfortável com essa situação e ninguém nunca falou o porquê pro K. Até então, pro K foram pessoas que acolheram ele naquele momento de chegada. Foi a pessoa que trouxe o primeiro contato que ele teoricamente teve com o castelo, né, que foi o Barrabás além da carta. Enfim, pro K, aquelas pessoas seriam pessoas que ele não deveria odiar como todos os outros aldeões odeiam. Enfim, então aí vai contar o porquê dessa repulsa toda do vilarejo por essa família. Bom, aí tá o ponto que eu tenho medo de ultrapassar os capítulos, mas tudo bem. A Olga, ela começa a falar pro K de que, assim, até antigamente a família deles tinham a vida normal na aldeia. O pai dela tinha um trabalho de sapateiro, tinha bastante clientes, tudo acontecia normalmente. Eles tinham contato com as outras pessoas normalmente. Enfim, não era como ele chegou como é a situação atualmente. Mas teve um dia que foi ter uma festa, tipo, para comemorar. Não sei explicar. Como se fosse para comemorar o ofício de bombeiro, sei lá, uma coisa meio complicada de entender. Mas foi ter, tipo, uma inauguração de uma bomba hidráulica, eu acho, uma coisa assim. E o pai da Olga e da Amélia tinha muita pretensão de ir nessa festa e de conseguir um cargo nessa brigada dos bombeiros. Enfim. Aí foi ter a festa, a Amália se vestiu, estava deslumbrante. A Olga até fala que ela ficou chorando porque ela estava feia, e a dona do albergue veio, deu um colar para ela, mas aí no final a Olga pegou e colocou o colar na Amélia, que já não era mais um ciúmes que ela tinha e tudo mais, foram para a festa, e antes de sair o pai falou para eles nessa noite, não sei se era noite, mas tipo, nesse momento, nessa festa, a Amélia vai encontrar um noivo. Enfim. E aí teve a festa, foi tudo um sucesso, tudo mais. E eis que surge o começo dos problemas. Eu posso falar ou eu estou interrompendo os outros capítulos? Eu acho que é melhor você falar tudo. E aí depois a gente só fala as marcações, porque é muito difícil estabelecer limites, sabe? É um diálogo, é muito difícil estabelecer uma divisão. Tá, então eu vou falando e aí vocês vão completando, porque a história é bem grande, então às vezes vai ficar coisa para trás. Podem me interrompendo quando necessário. Bom, aí teve essa festa aí e um dos senhores do castelo estava presente, que era o alguém lembra o nome? Direitinho? É Sortini, pelo menos na minha tradução. Sortini, no nosso também. Tanto que tem um tal de Sordini, mas não é a mesma pessoa. Enfim. Esse Sortini, que era um dos senhores dos castelos, estava presente. E ele ficou deslumbrado com a Amália lá. Tá. Tudo bem, aconteceu a festa, normal, teve esse deslumbramento. No dia seguinte, o Sortini mandou uma carta para a Amália, através de um mensageiro. E essa carta, pelo que eu entendi, a carta era meio que aconteceu com a Frieda, tipo assim, requisitava que aconteceu com a Frieda o que aconteceu com a dona do albergue, em relação ao clã que a gente já comentou. Meio que requisitava ela como uma amante. Mas a carta trazia tipo, um conteúdo meio que com palavras meio obscenas, né, por assim dizer. E a Amália teve uma repulsão muito grande por isso. E a atitude dela foi pegar e não simplesmente responder o mensageiro à carta ou não atender ao pedido do Sortini. Ela pegou e rasgou a carta e tipo meio que tacou foda-se, né? Literalmente falando pro Sortini. Essa foi a atitude dela.
E isso foi a principal causa, assim, para colocar a família em rota de desgraça. Começou a se espalhar as fofocas do que tinha acontecido e tudo mais. Todo mundo começou a se afastar deles. O pai dela começou a perder a clientela. Enfim, eles foram sendo cada vez mais empurrados para escanteio. A Olga, ela fala que provavelmente se eles tivessem superado a questão do que aconteceu, provavelmente a vida deles teriam voltado ao normal. Mas a família toda preferiu se enclausurar em casa e ficar remoendo essa história. Tipo, por que eles estão dando esse tratamento pra gente, né? Enfim. Então a história meio que ficou se renovando. Eles não deixaram. Não deixou que fosse superado. E era até esse um debate que eu queria levantar com vocês. Então, pra gente não fazer uma coisa do começo ao fim, eu vou fazer minha pergunta, aí depois a gente continua a história do que está acontecendo. Acho que eu já comentei algumas vezes com o Gabriel, a gente já discutiu bastante, mas enfim, por exemplo, essa questão da Olga, que eles falam que teria que superar a história, tudo voltaria ao normal. Vocês acham que tem certas coisas que estão no passado, a gente tem que deixar no passado, tocar para frente e acabou? Ou toda a história tem que ser constantemente relembrada, aí eu coloco toda sem exceção, para que os erros do passado não se repitam? Porque a gente vê que atualmente o nosso governo, né, ele é da opinião de que, nossa, isso aí já aconteceu, já era, já foi, bola para frente. Mas, não sei, né? E eu sou da opinião de que temos que relembrar tudo. Eu acho que vocês também, mas também tem o que vocês acham. Vamos fazer um devaneio. Olha, eu acho que depende muito do contexto. Porque, tipo assim, no caso deles, se você ficar remoendo isso a vida inteira, você não vai pra frente, né? Porque você percebe que é uma história que realmente eles não vão conseguir superar. Mas, com o tempo, se você ocupar a sua cabeça, se eles, por exemplo, como o Barnabás fez, né? Ele arrumou um emprego, então meio que ele estava levando a família nas costas, porque o pai e a mãe e a Amália ficaram parados no tempo. Isso eu acho que não é assim, não é que não é produtivo, mas não faz sentido. Mas em casos que você estava falando de governo já é diferente, né? É meio que não cometa o erro duas vezes, por isso que você tem que relembrar. Eu gostaria de falar uma coisa que eu não senti que no livro ela fala, é só a gente esquecer e relevar que isso passa. Pelo que eu entendi, é meio que tipo assim, por conta da Amália ter rejeitado o Sortini daquela forma, de ter sido, dela ter se tornado um exemplo de que um funcionário, não lembro agora qual que é o termo que eles usam, mas em alguns casos é conde, né? Mas de um membro do alto escalão do castelo ter dado uma ordem de uma coisa que a gente na nossa sociedade considera inaceitável, mas que naquela sociedade deles é completamente aceitável, porque a dona do albergue fala com a maior naturalidade, porque a Frida fala com a maior naturalidade, porque essa recusa dela foi pública. Tipo assim, em um momento a Olga fala, olha, se ela tivesse ao menos ido até a porta, se ela não tivesse rasgado a carta e jogado na cara do mensageiro, a gente ainda poderia ter contratado um advogado para falar que era outra coisa, sabe? Mas não. Como a recusa foi tão explícita e tão grande, essa desobediência à ordem, parece que toda a sociedade, ou espontaneamente,
ou por algum comando vindo do Sortini ou de algum outro funcionário do castelo, decidiu excluir eles. Eles viraram pares na sociedade por ter desobedecido uma ordem do castelo. Lembrando, todos são do castelo. E aí, o Barnabás, pelo que eu entendi, em um momento a Olga fala que existem 3 motivos para a lentidão da administração. Um é que as coisas estão em andamento, outra é que as coisas não estão em andamento, e outra é que as coisas já terminaram e as garantias foram removidas. E pelo que eu entendi, essa foi a situação do Barnabás. Ele começou no trabalho. No meio tempo dele receber o uniforme e ser considerado um funcionário público, essa desgraça, entre aspas, foi cometida na família. Então ele ficou meio que num limbo, ele nem é e não é funcionário público, sabe? Ele é meio que não podemos demitir esse cara, igual aconteceu com o K, que o professor fala que não pode demitir ele, mas também não vai ficar dando trabalho para ele, né? Vamos fazer ele ficar perdendo o tempo dele, ficar esperando aqui, para depois eu dar uma carta velha para ele entregar, que poderia servir para qualquer um. Por isso que talvez a carta que o K recebeu, ele fala, essa carta era para mim, fala que é agrimensor, mas fala, olha, estamos muito contentes com o seu trabalho, continue assim, se você reporta diretamente para mim. Podia ser o K? Podia, mas podia também ser um outro agrimensor que veio antes, muito tempo antes. E aí isso começa a ficar claro para mim. Aí eu não sei se vocês concordam, pelo jeito não, mas... aí respondendo a pergunta do Lucas mais diretamente, como todo bom aluno de direito, e foi a mesma coisa que a Carol fez, depende. Eu acho que em alguns casos as coisas são... É preciso você, entre aspas, passar a borracha para seguir adiante. Mas eu acho que isso tem que ser escolha individual da pessoa, é o direito ao esquecimento. Não é exatamente direito ao esquecimento, mas assim, a pessoa tem a escolha individual de relevar. E se muitas pessoas estão relevando, isso meio que acaba sendo relevado. Mas a escolha do coletivo é diferente. Não sei se ficou muito claro, mas tipo, uma coisa é você perdoar o que uma pessoa fez para você. Outra coisa é você perdoar algo que aconteceu na sociedade. Algo que um grupo de pessoas fez contra outro grupo de pessoas. Porque aí é muito difícil mensurar. É muito difícil você falar, não, todo esse grupo aqui que foi afetado, a gente perdoa vocês, sabe? Isso dificilmente vai acontecer. E a partir do momento que isso não acontece, que você não tem essa, entre aspas, passada de pano, não passada de pano, perdão explícito, integral e completamente abrangente, não tem como você falar nesses termos que você usou, né, de tipo, simplesmente deixar passar e ir adiante. É isso, gente. Eu acho que o Fernando e a Carol já respondeu sua pergunta, Lucas. Então, só para não enrolar muito, não vou responder, porque senão ficaria muito longo. Mas eu só queria comentar que quando eu estava lendo essa parte da Amália, né, que ela rejeitou o Sortini, e aí ali, né, no contexto fala que a carta que o Sortini mandou para a Amália era uma carta obscena, que, assim, eu imaginei, assim, abuso mesmo, sabe? De eles colocando num lugar de que eu tenho legitimidade para fazer isso, eu posso usar essas palavras, mesmo que eu nunca tenha trocado uma palavra com ela antes, pela minha posição, eu posso fazer isso, eu tenho legitimidade e eu farei. Então, é muito... não é engraçado, mas assim, eu acho que é muito... Não sei como dizer o que é. Mas eu acho muito... Ai, meu Deus, eu não sei descrever um adjetivo. Tá? Mas eu acho que na nossa sociedade acontece um pouco parecido, né? Quando as pessoas que detêm algum poder usam desse poder para menosprezar, subjugar outras pessoas, né? Síndrome do pequeno poder.
Então, a pessoa tem um pouquinho mais de posicionamento hierárquico, e aí eu acho que até o João comentou isso hoje, né? E aí, por conta disso, ela se sente na legitimidade de cometer, né, fazer certas atrocidades ou tomar certas condutas abusivas. E aí, muita gente não questiona, né? Porque tá no lugar que aquela pessoa deveria estar. E aí eu lembrei, cara, do Don Quixote. Faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que tem uma passagem. Eu acho que o nome da menina é esse mesmo, da Pastora Helena, que é uma mulher assim super bonita, né? Super elegante, assim. E aí todos os homens queriam ficar com ela, só que ela não queria ficar com ninguém, sabe? E aí todo mundo, se eu não estou enganado, começa a questionar, mas como que uma mulher bonita na juventude não vai se casar? Como que você vai ficar sozinha? Como que você vai se proteger? Como que você vai conseguir viver sua vida sem se casar, né? E principalmente por ela ser bonita, né? Existe ainda uma cobrança maior sobre ela. Você não pode ficar sozinha, tem tanta gente te querendo, sabe? Como que você vai negar isso? E ela nega, né? Ela fala que não é porque ela é bonita que ela tem obrigatoriedade de se apaixonar por alguém ou de fazer os desejos de alguém, né? De realizar os desejos de alguém. E aí seja em qualquer âmbito, né? Ela não tem nenhuma obrigação. Ela é livre. E aí ninguém entende isso, sabe? Porque na cabeça dos homens que estão ali no cenário, né? Em torno dela, ela não pode fazer isso. Ela tem que ser, como que eu vou dizer, submissa, né? Ela tem que acatar os valores da sociedade que estão ali diante dela. E a única pessoa que questiona isso, que fala, não, ela realmente é livre, ela pode ter a escolha dela, não é porque ela é bonita que ela deve se casar, não é porque ela é jovem que ela deve se casar, não é porque ela é mulher que ela deve se casar, é o Don Quixote. E é muito legal porque o Cervantes coloca o personagem mais louco da obra, o que menos tem legitimidade para falar algo, como mais lúcido. E aí essa inversão que acontece, né, aqui no livro, talvez, né, a Amália, só para fechar meu comentário, porque eu sei que eu me estendi, mas é porque me tocou muito essa parte. A Amália, quando ela joga as coisas na cara do mensageiro, para todas as pessoas da sociedade ali, ela é vista como louca, cara. Como que você fez isso? Você arruinou a vida da sua família, você teve um ato extremamente bobo. Por quê, sabe? E talvez personagem mais lúcida da história. Não em todos os âmbitos, porque o Fernando já bem taçou. Os personagens aqui nesse livro, eles não são preto no branco, certo e errado, mas eles são contraditórios. Mas estou falando dessa ação propriamente dita, para mim, particularmente, eu fui muito corajosa e muito lúcida. Mas é isso. Não sei se tinha travado, mas eu acho que tá bom. Já falei bastante. Gente, eu queria falar uma coisa. Eu não sei se. Eu acho que a minha internet tá meio ruim também, então qualquer coisa vocês continuam a discussão se eu travar, tá? Enfim, eu achei muito interessante o fato do Sordini de ter tipo dois personagens assim com um nome muito parecido, né? O Sordini e o Sortini. Um é com D e um é com T, né? Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, que isso me intrigou, e eu acho que eu cheguei a algumas respostas, né? Se a gente comparar os dois personagens, a gente vê que o Sordini, com D, é o bom oficial. Na descrição dele, que aconteceu lá no começo do livro, falou que ele não sai do escritório, que ele fica lendo papelado o dia inteiro, sai só à noite, e, enfim, ele é o exemplar, é o funcionário exemplar. Ele é o bom administrador.
E ele também é reconhecido pela aldeia. Todo mundo tem acesso visual a esse Sordini, com D. Então ele fica muito conhecido, todo mundo conhece. O que se contrapõe com o Sortini, com T. Porque o Sortini foi o que escreveu essa carta obscena para Amália, que foi tipo um claro abuso de poder. E ele é o mal oficial, ele é aquele que usa o poder para se beneficiar a si próprio. E também na descrição do Sortini, desse mal oficial, ele falam que ele é muito recluso, que ninguém conhece direito a cara dele, que ninguém o vê, ninguém na aldeia conhece direito quem é. Aí eu comecei a pensar nisso e eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se vocês concordam, né? Que o bom oficial, que no caso é o Sordini com D, ele ganha a confiança da população e esse ganho de confiança é transferido por Estado, porque afinal o Sordini é um oficial do Estado. Então a população começa a confiar muito no Estado, no castelo, até mesmo porque o Sordini é o único que aparece visualmente. E o Sortini, por outro lado, ele não aparece e é o mal oficial. Então ele se aproveita dessa confiança, o Sortini com T, para tirar benefícios próprios, e isso não é visto, pelo menos nessa aldeia, e eu acredito que até no mundo inteiro, que esses maus exemplos, eles são meio que marginalizados, entendeu? Tem muito Sortini que usam a confiança do governo para fazer coisas erradas. Então acho que vem daí a semelhança do nome, que um aproveita o que o outro construiu. Acho que é isso. Se alguém contestar aí. Eu achei muito interessante. Não tinha pensado. Eu pensei nisso, mas não cheguei a refletir tanto. Também Gostei também. Pode falar, palestra. Não, era só isso. Era só pra falar que eu achei legal. Também gostei. Bom, então Também todo mundo gostei. fez suas divagações. Eu vou continuar a história da família, o que aconteceu. Acho que agora já está na segunda metade e a gente termina de fazer as considerações. Vamos lá. Então, Fernando, quer falar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário Pode de fazer. uma citação no capítulo 17. Eu acho que você vai já começar o 18, né? Não sei em que pega eu tô, mas pode fazer. A gente... Que a Olga fala assim: quando os senhores se levantam da escrivaninha, são assim, não sabem como lidar com o mundo, depois, distraidamente, dizem o que há de mais grosseiro, não todos, mas muitos. E dá a entender que, tipo, isso acontece muito desse descolamento dos mais altos graus com a realidade. Então, sei lá, você pensa não é só no Estado, não é só na administração, mas é que na administração fica mais latente porque a função da administração pública é servir os cidadãos. A empresa não necessariamente, né? Tem toda uma discussão se uma empresa tem que servir aos sócios ou servir à sociedade. A sociedade, enfim, foi uma piada, mas nada muito engraçado. Mas, no caso aqui, ela destaca o problema da administração pública, e o que é pior, ela usa, na verdade, como uma forma de desculpa. Tipo assim, olha, eles são assim, tipo, meio que aceitando o fato do Sortini, do clã, tratarem os outros com desrespeito, sabe? Isso eu achei muito, mesmo a Olga, mesmo a família da Olga tendo passado por tudo isso, eles ainda continuam com uma certa mentalidade dessa aldeia, de que os senhores podem tudo, todos são do castelo e tudo mais. Basicamente isso. E, inclusive, a gente está falando aqui de um assunto que, basicamente, eu não sei se vocês já assistiram, provavelmente sim, o filme do Mel Gibson, que eu esqueci o nome agora, nossa, deu branco. Coração Valente, que conta a história, acho que era Inglaterra contra a Escócia, ainda não existiam os países, mas era um rei que tinha uma lei
que a primeira noite de todas as mulheres daquela região tinham que ser... a mulher tinha que passar a primeira noite com um nobre. E, assim, é uma coisa mais ultrajante que existe, assim, tanto para todo mundo, né? Principalmente para a mulher, mas para toda a sociedade, para todos que estão sujeitos a essa regra. E uma completa violação de direitos humanos. E o que acontece nessa aldeia é exatamente isso. Os senhores do castelo podem pedir qualquer mulher e todas elas aceitam. A Amália, pelo jeito, é a primeira a rejeitar. Isso me deixou muito chocado. Inclusive, eu queria ter a Carol para comentar isso agora, mas infelizmente ela teve que sair. Então, era basicamente isso. Eu tenho uma coisa para falar de uma marcação. O Ferdinando levantou a bola, então deixa eu cortar, né? Ele falou que eles têm, né, esse medo pelas autoridades e tal. Daí eu marquei uma coisa no capítulo 16 que fala justamente disso. Que é uma marcação que fala assim: o temor pelas autoridades é algo inato para vocês aqui. E isso também é repetido a vocês durante toda a sua vida, de todas as maneiras, de todos os lados, e se adaptam a isso da melhor maneira possível. Então, e aí eu sinto que o K também está nesse processo, né, de perceber que eles são quase que deuses, né, que regem uma vida terrena no vilarejo. Mas é isso. E acho que no capítulo 17, outra coisa, se eu não estou enganado, isso, que praticamente você já terminou ele. Eu vou só comentar rapidinho o que eu tinha marcado, que é uma parte que a Olga fala assim: sim, dizem que todos nós pertencemos ao castelo e não há nenhuma distância, nenhum espaço a ser preenchido, e de maneira comum isso pode ser verdade, mas infelizmente nós tivemos a oportunidade de ver que chega um ponto em que isso não existe. Então ela está falando, eles falam que não existe separação entre o vilarejo e o castelo, que nós somos todos iguais. E parece que, assim, de um ponto de vista comum, isso pode até realmente parecer verdade. Mas a nossa família viveu um momento em que a gente percebeu que realmente existe sim essa distância e que nós não somos a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando na nossa sociedade, né? Porque tem muita gente que fala assim, que não existe povo indígena, que só existe povo brasileiro, que não existe povo negro, que só existe povo brasileiro, que o movimento social é uma coisa boba, porque a sociedade já é igual em si, ela não tem que ficar lutando para ter preconceito positivo, porque senão fica falando que uma etnia é mais fraca que a outra e precisa de vantagens para tentar sobreviver, né? Enfim, esse tipo de discurso. Mas aí esses discursos eles falam que nós todos somos iguais, né? E que nós não podemos fazer distinção entre as pessoas, porque afinal somos iguais, né? E aí muita gente, no primeiro momento, eu acho que vai cair nessa lábia, né? Falar assim, olha, realmente, não tem porquê, né, a gente fazer uma política afirmativa, já que todo mundo é igual, a gente não pode tratar as pessoas de formas tão díspares assim, né? Só que aí eu fico pensando, né? Tudo bem, tem toda a questão histórica, enfim, né, que é super importante, mas não só isso. Pensando a curto prazo mesmo, será que realmente é igual, né? Será que um tratamento, por exemplo, né, vamos pegar brancos e negros. O tratamento que a polícia dá numa abordagem com pessoas brancas é o mesmo que a polícia dá com pessoas negras. O tratamento que uma pessoa que vai contratar alguém numa entrevista de emprego que ela dá para a pessoa branca é o mesmo que ela dá para a pessoa negra ou para a mulher, né? Será que o salário é o mesmo? Então, tipo, tá, todo mundo fala que a gente é igual, mas na prática, na hora que vai acontecer, é a mesma coisa que a Amália falou aqui. A gente percebe que não, que existe uma cisão, que existe um corte, que as pessoas sim sofrem, porque elas são tratadas de maneiras diferentes e desiguais. E, enfim, já existe uma desigualdade natural, né? E querer tratar pessoas que são, em princípio, diferentes
de maneiras iguais, achando que aí você vai gerar igualdade, você tá louco da ideia, né? Pessoas que partem de princípios diferentes, de pontos diferentes, precisam de condições desiguais para se igualarem e assim conseguirem atingir posições semelhantes na sociedade. Mas é isso, enfim, foi isso que eu pensei quando eu li esse trecho, do discurso e da prática, que são totalmente diferentes, né? Aqui no Brasil e em outros países também, né? Mas enfim, foi isso, gente. Pode continuar aí com o enredo, que agora eu só tenho uma marcação, mas é no capítulo 20. Ok. Muito boas reflexões. Então eu parei. Tá, nesse fato de todo o que acontecido da carta, rasgado, como o Sortini fez essa dominação, né, meio que causando toda essa desgraça sobre a família da Amália, do Barnabás e da Olga, enfim. Aí eles ficaram esse tempo trancados na casa, meio que não reagindo à situação, mas depois de um certo tempo, o pai da Amália começou a querer mudar essa situação, querer tentar que as coisas voltassem ao normal, meio que sem que ele quisesse que a Amália soubesse, mas ela sabia o que estava sendo feito. Então ele pegava, ia até lá, tentava conversar, tipo, pedir o perdão do castelo, pedir que fosse retirado os tirado, tipo assim, as reclamações, como se fosse a reclamação. E eles falavam, não tem nada aqui contra você, não consta nada nos autos, nos processos, não tem nada, não tem o que fazer. A gente não pode fazer nada, a gente nunca quis isso para vocês, enfim, não tem nada aqui oficialmente registrado, né? Então usa toda aquela máquina da burocracia para justificar que o castelo não tem parte no que está acontecendo na aldeia lá em relação a esse caso da Amália. Então a gente já vê um certo corporativismo, né, que a burocracia acaba ajudando, porque a gente viu que o Sortini foi o responsável por tudo isso. O isolamento deles foi proporcionado pela fofoca que se disseminou na aldeia, mas o Sortini, os senhores do castelo, querendo ou não, tem parte no que aconteceu. Então, eles poderiam ajudar a resgatar a família da situação, né? Mas a burocracia toda se aliou a esse corporativismo dos senhores do castelo. Enfim. E aí o pai da Amália fica durante todo o tempo tentando fazer isso, gasta todo o dinheiro da família, a família vai para a penúria, porque ele acha que era porque estava pagando poucos impostos. Enfim, tem todo esse gasto, mas ele vai ficando velho, meio que vai definhando, já não consegue mais andar e tudo mais. E aí ele meio que essa parte dos esforços dele não surtem os efeitos esperados. E aí a segunda parte é quando a Olga decide empreender certos esforços. Nesse contato que primeiro ela começa a procurar o mensageiro, porque ela foi a única pessoa, além da Amália, que viu a carta e que viu o mensageiro. Então ela pensou que se ela fosse atrás do mensageiro, ela poderia de alguma forma tentar reverter a situação. Ela tinha esperança, porque mesmo que ele era o mensageiro do Sortini, os senhores estavam sempre mudando de servos. Então, às vezes, se ela ficasse procurando, ela encontraria ele em algum lugar. Mas acaba que ela não encontra ele e vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais vaga a memória que ela tem em relação a ele, em como descrever ele. Essa parte do plano não dá certo. Mas, nesse contato que ela acaba tendo com os servos, ela acaba descobrindo de uma forma de você sair do nada
e chegar a ser um servo do castelo, chegar a trabalhar para o castelo, que é o que vai acontecer em relação ao Barnabás. Ele estava nessa situação arruinada, mas ele consegue chegar a ser mensageiro do castelo. A gente viu que até então, como o Fernando falou, o serviço dele não foi oficializado, ele não ganhou o uniforme e tudo mais, mas ele acaba ali estando sempre lá, e no final agora, que é o início do nosso livro, ele acaba recebendo uma carta para entregar, que é o final do diálogo também, por assim dizer. Pode estar parecendo um pouco confuso, então se depois vocês quiserem complementar, vocês complementam. Enfim, então o segundo plano da Olga é em relação a isso, né? Ela tenta fazer com que o Barnabás consiga lá um posto no castelo para ver se consegue reverter essa situação. E, como eu falei, ele acaba conseguindo esse posto de mensageiro. A gente vê que no começo ele fica assim, sempre de escanteio, jogado de lado, ninguém faz nada para ele, ninguém dá bola, não dá mínimo para ele, mas por fim chega uma carta para ele entregar, e é a carta que ele entregou para o K. Então o K representa para aquela família a esperança, porque foi somente quando o K chegou, quando teve que entregar uma carta para o K, que a situação começou a mudar minimamente. Que o Barrabás conseguiu um link com o castelo e que as coisas podem ser que mudem. Então, por isso que a Olga gosta tanto do K, por isso que eles têm tanta esperança depositada no K. Porque é através dele que eles têm a esperança de mudar o que aconteceu no passado. Basicamente, é isso, assim, o que acontece do diálogo. Tem o final do capítulo 21 ainda que eu não comentei, mas em relação ao diálogo, eu acho que é isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Eles basicamente querem usar o K, então, né? Eu entendo que sim. Tipo assim, eles veem no K a possibilidade de das coisas mudarem para eles. Então, da mesma forma que acusam lá o K de querer usar as pessoas, eu acho que é o que eles estavam fazendo até então. Tanto que a Olga fala que o Barrabás sofreu muito quando o K falou que ele era um mensageiro ruim, porque eles sabem que tipo assim, até então, os serviços desempenhados pelo Barrabás foi em relação ao K. Então, para eles, o K é esperança. Gostei muito da sua análise. Eu também vi dessa maneira. Uma coisa que eu achei interessante foi que a maneira como ela contou, né, pro K tudo, e ela falou do pai dela, né, também, que o pai dela tinha a esperança de um dia encontrar um mensageiro para pedir as desculpas ou que ele fosse levado até o castelo para pedir as desculpas. E aí ele saía de casa e ia para o caminho, né, que ia até o castelo para tentar encontrar com essa pessoa, né? Só que ele nunca conseguia encontrar porque os servos, né, ali do castelo ou os funcionários do castelo sempre estavam fazendo coisas dentro dos trenós deles, né, das conduções deles ali, quando eles passavam pelo caminho, e eles não tinham tempo de olhar para fora para as pessoas que estavam do lado, né, ali na estrada. E aí o cara até contesta algo e fala assim, mas um dia eu entrei na condução, né, no trenó de alguém e não vi nada, nenhuma papelada para ser resolvida, eu só vi outras coisas ali, né. Enfim, mas o pai dela fez todo esse esforço e por todo esse empreendimento que ele fez, ele foi ficando cada vez mais doente, né, com dores, até que um dia ele ficou totalmente travado aí. E aí não conseguia mais ter essa independência de tentar fazer isso por si só. E aí a Olga começa a levar ele num carrinho de mão, né, para um ponto específico para ele ficar esperando e tentar conseguir um contato com alguém. Mas enfim, essa
relação da decadência dele, né, por conta de um erro da Amália, que é uma filha, inverte um pouco o que acontece na Bíblia, né, com a tradição judaica, porque geralmente o pai comete o erro, os avós cometem os erros, e isso vai passando para o restante da geração, né? Então, seu pai foi pecador, então você vai nascer aleijado ou leproso, enfim. Deus vai castigar sua geração. Ou sua mulher vai ficar estéril. Aqui acontece uma inversão, né? A filha desgraça o pai. Então, é o contrário. E eu achei isso interessante também. Mas é isso, gente. Acho que não tem mais nada para comentar, não. A não ser talvez do capítulo 20 aí, o finalzinho, né? Que a gente pode, ou eu ou o João, comentar o enredo no final. Não tem nenhuma marcação. Se a gente quiser falar sobre o final do capítulo 20, eu até terminei de ler, então, se quiser, eu posso falar também, mas como o João não falou nada, ele pode falar. Você terminou de ler enquanto a gente estava discutindo. Eu vou só ler a citação do capítulo 20, que foi a última que eu fiz, a última que eu marquei, que fala assim: aqui embaixo também encontramos vestígios dessa atitude entre os servos, mas apenas vestígios, pois de resto é como se eles se transformassem, pelo fato de que as leis do castelo não se aplicam tanto a eles aqui no vilarejo, onde são como um grupo selvagem, sem regras, não governados pelos regulamentos do castelo, mas por seus próprios desejos insaciáveis. Eu achei isso aqui muito significativo, porque o quanto a gente já não viu isso, né? E aqui, mais uma vez, a relação de poder, né? Quando eu tô com os meus superiores, quando eu tô com os meus chefes, eu fico caladinho, e não dou vazão aos meus instintos, aos meus desejos. A partir do momento que eu passo para um outro cenário mais libertino, em que eu posso demonstrar a minha faceta mais, talvez, desenvergonhada, né? Mais, talvez, malvada, em que eu posso dar vazão a todos os meus instintos, que eu tenho poder para fazer isso, eu faço. Eu lembro de um vídeo que eu e o Lucas sempre volta a comentar e sempre volta a rir muito, que é um vídeo do Porta dos Fundos que chama A Vida Como Ela É. Eita, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim, ele estava falando em relação ao João, eu acho. Pode continuar. Ah, tá. Mas que chama A Vida Como Ela É. E aí é muito engraçado, porque é tipo como se apresenta uma situação ali, um chefe tá falando, né? E ele tá xingando todos os funcionários da empresa, falando um tanto de palavrão. E de repente, né, no meio desse palavreado todo que ele tá falando e dando esporro ali nos membros da empresa de uma forma assim super instintiva, com muito palavrão sujo, de repente chega o chefe dele, que é superior a ele, né? E aí chega ele na sala e pergunta: o que está acontecendo aqui, né? E o cara que antes estava falando, né, todo desinibido, todo instintivo, falando os palavrões, se transforma do nada na frente do chefe e adota um comportamento super polido, diferente. É muito engraçado, a gente tem que mandar esse vídeo lá no nosso grupo do WhatsApp, Lucas, porque todo mundo tem que assistir, né? Pra estar e saber a vida como ela é. Exatamente. Mas é uma boa comparação, né? E é muito boa comparação também com aquele cara que fala: eu sou um pai de família, né? E aí na frente da família fala algumas coisas, e aí quando tá na rua começa a fazer coisas totalmente bem diferentes e dá vazão a instintos aí que não combinam com essa postura de
talvez pai de família aí, né? Cidadão de bem. Esse famoso cidadão de bem. Bom, enfim, para encerrar, o final do capítulo 20 é o seguinte: chega uma visita inesperada na casa. A Olga tenta segurar essa pessoa, mas meio que não está conseguindo. A Amália vem socorrer e consegue se livrar da pessoa. Quem era a pessoa? Era um dos ajudantes antigos do K, que veio atrás dele a pedido da Frieda. O K, a Olga até oferece para o K se ele quisesse dormir ali na casa à noite para esperar o Barrabás e tudo mais, mas ele recusa. A Olga fala que então vai mandar o Barrabás assim que ele chegar em casa, atrás do K para conversar com ele e tudo mais. Enfim. E o K fala assim, tem alguma outra porta por onde eu posso sair e tudo mais? Porque o K sabe que essa visita dele à casa do Barrabás vai magoar muito a Frieda, então ele não queria se associar a isso. Mas acaba que ao sair ele se depara com o ajudante de qualquer forma, né? E aí o ajudante fala para ele que ele estava sozinho, né? Ele pergunta cadê o outro, ele fala que o outro ajudante foi para o castelo dar baixa ao ofício, já que o K tinha dispensado eles, tinha maltratado eles de todas as formas, ele foi dar baixa ao ofício. E aí eles falam que eles, ajudantes, foram designados não para fazer o trabalho de agrimensura, eles foram designados pelo castelo para fazer a vida do K mais leve, porque ele era muito triste, então a função deles era alegrar ele. E aí a gente vê meio que o que a gente comentava, né, que era muito estranha a relação dos ajudantes. Eu mesmo falei que eles pareciam dois bobos da corte. E é o que de fato era o trabalho deles, era eles fazendo meio que graças, meio que tentar tornar ali a situação do K mais leve, como eles mesmos falaram. Mas o K meio que maltratou eles, dispensou eles. Então, um dos ajudantes, que é o Arthur, se eu não me engano, foi para o castelo dar baixa no seu ofício. E o Jeremias estava indo atrás do K, não porque foi mandado e tudo mais, porque o K havia dispensado eles, mas por consideração à Frieda, que ele viu lá chorando, toda amargurada por saber que o K estava na casa do Barrabás. Então, a gente vê que esses ajudantes, no final, os ajudantes não eram, então, de fato, pessoas que estavam ali para trabalhar para o ofício do K. Eles até falam que eles poderiam aprender e fazer as funções que ele designasse, mas que a função principal deles ali era alegrar o dia. Palestra que também, Deus quiser, pode comentar. Se eu não estou enganado, tem tudo isso que você falou, né? E no final o ajudante fala que acho que a Frieda vai voltar pro bar e voltando pro bar ela vai deixar de se casar com o K, né? Vai se separar dele para talvez aí viver a vida que ela tinha antes, né? Então é um primeiro momento de ruptura, né? Daquilo que ele possivelmente tinha conquistado em um primeiro momento. João, quer comentar? Alô? Vocês estão ouvindo? Voltou. Sim. Voltou? Aí. Não, tipo... Eita, não ouço mais o João. Alô? Alô? Vocês João? Sim. Alô? Agora estão ouvindo mesmo? João. Agora sim. Ai, meu Deus. Agora sim. Tá. Comparando com a Metamorfose, que fala sobre as relações de trabalho e tal, eu comecei a pensar nesses ajudantes também, porque no começo eles são retratados muito como os bobos da corte, né, como o Lucas falou. E eles têm uns comportamentos bem infantis, né? Não parece que eles são adultos durante o livro inteiro até essa parte. Parece que eles são uns pirralhos mesmo, fazendo graça toda hora, tipo, que não se comporta, parece dois neném lá. Mas aí até esse momento que vem só o Arthur, né, que é um dos ajudantes,
E foi uma das primeiras vezes assim que eu vi uma pessoa adulta nos ajudantes. Então eu comecei a pensar sobre isso e, sei lá, parece que o trabalho infantilizou os dois ajudantes. Não sei se é uma interpretação certa também. Mas com base na metamorfose, não sei. Eu comecei a pensar nisso. Dá pra ver realmente o comportamento muda, né? No caso ali, quem tá falando com ele é o Jeremias. O Arthur, eu acho que tá dando abaixo no castelo. Mas é isso mesmo que você falou, dá pra ver, tipo, parece que mudou o personagem, né? Então, assim, eles estavam realmente fazendo o cargo que foi a eles destinado. E ainda fala, né, que o Jeremias tá velho, né? Tipo, quando ele encontra com o K, cabelos brancos, se eu não tô enganado, barba. Então, tipo, mudou Pode completamente, crer. né? É isso mesmo. Sim. E aí parece quando a mãe fala assim, quando você tá lá com seu primo, com seu amigo, você se transforma, né? Você vira. Você vira o bichão. E o Jeremias fala exatamente isso, né? Quando eu tô com o Arthur, a gente. Um se rejuvenesce, né, no outro. E quando ele tá sozinho, não, ele tá velho, ele tá mais, talvez, vamos colocar assim, entre aspas, maduro, né? Então eu também pensei nisso. Gente, esse livro é uma viagem muito doida, você tá doido. E tinha mais uma coisa que eu queria falar. É engraçado porque agora então acaba, né, o capítulo que ele estava na casa da Olga, ali do Barnabé, só que acaba de uma forma abrupta, né, porque ele ia voltar para a escola para ficar com a Frieda e agora não tem mais, né, esse lugar, porque a Frieda saiu dali e voltou pro bar. Então será para onde que ele vai ir, né, agora? A gente não sabe. E o livro tem mais 5 capítulos e o Fernando tinha falado que o capítulo 16 não tem título. E o capítulo 20, esses últimos 5 capítulos, né, do 21 ao 25, que a gente ainda vai ler, nenhum deles tem título também. Pelo menos não no meu livro. Acho que no de vocês também não. Então, vamos ver aí, né, o que está aguardando nesses últimos capítulos. Vamos ver o que vai acontecendo. Vamos ver o final dessa história agora, hein, gente? Você é zoeiro mesmo, cara. Você é zoeiro mesmo. Então é isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso. Vamos aguardar aí o desenrolar. Eu quero falar. Boa noite. Até mais. É isso. Tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Abraços.